Senhor juntos. Eu queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, somente o versículo 23. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 19, verso 23. Aleluia. Quantos irmãos vão achando, né? Queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor Jean, os irmãos, né? O Pedro falou para mim, você prega na quarta, né? Acho que ele quer pregar, né? Não? Ah, tá. Daí ele falou que não ia poder vir, então eu imaginei que era ele, daí, mas é uma honra, né? Poder sempre trazer a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 19, o verso 23, diz assim: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto vai falar sobre o temor do Senhor. E nós estamos vivendo dias onde o temor do Senhor, ele tem que estar cada dia mais vivo no nosso coração. Porque quando você vem para Jesus e você levanta a sua mão e fala assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, é porque o Espírito Santo naquele momento está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo convence o homem e a mulher, ali vem um temor no coração. Porque antes, quando você era escravo do diabo, você não tinha medo de pecar, porque você era escravo, você não conhecia Jesus. Mas quando você vem para Jesus, você começa a ter um medo de pecar. Você tem medo de falar palavras torpes, você tem medo de cobiçar, você tem medo de mentir, você tem medo de entristecer alguma pessoa, porque agora começou um processo de libertação na sua vida. E quando você vem para Jesus, Deus começa a te convencer das verdades da palavra. Então vem o temor do Senhor sobre o seu coração. Repete comigo: temor. Fala com mais autoridade: temor. Temor, a palavra significa medo. A palavra temor significa medo, significa assombro, significa aquilo que causa espanto, aquilo que te faz tremer, aquilo que te deixa atônito. E nesses dias o que nós precisamos é conhecer a grandeza de Deus, que quando você olha a grandeza de Deus, você sente temor na sua alma, porque Deus, Ele é grande, Deus, Ele é exaltado sobre todas as coisas, porque é isso que produz o temor na alma do ser humano, saber que Ele tem poder de dar a vida e poder de tirar a vida, e poder para te dar a salvação, mas também de levar a condenação eterna. Aleluia. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter medo de Deus, temor de Deus, não está dizendo que Deus é um Deus autoritário, opressor, um Deus que se você tropeçar Ele vai te fulminar com fogo. Não é isso. A palavra temor aqui significa ter reverência e respeito pelo Deus que te salvou. Porque quando você entende que Deus se fez carne e morreu por nós numa cruz, entra um temor no seu coração. E você começa a ter respeito e reverência pelo Deus que te salvou. E nessa noite eu quero dizer para você que está aqui neste lugar, que o Senhor, Ele quer te encher de temor, para que quando você caminhar lá fora, você venha glorificar o nome dEle através do temor que Ele colocou na sua alma. Aleluia. Temor, uma palavra que tem que não ser só ficar no campo das palavras, mas que tem que se tornar vivo na nossa alma. Porque o homem e a mulher que teme a Deus, ele será bem sucedido em todas as áreas da vida. A Bíblia vai dizer em Provérbios 1, verso 7, também no Salmo 111, verso 10, que o princípio da sabedoria, o princípio do saber é o temor do Senhor. Talvez você
falou assim no seu coração: eu quero ser sábio, eu quero ter inteligência, eu quero ser uma pessoa estudada, entendida, uma pessoa que sabe conversar bem. Mas eu quero dizer para você que o princípio para que você seja sábio, o princípio para que você seja inteligente, o princípio para que você tenha uma mente sadia é temer o Senhor, é honrar Ele em todos os seus caminhos. Talvez você espera em métodos humanos, talvez você fale: eu vou fazer 5 anos, 10 anos de faculdade, mas se o temor do Senhor não estiver sobre a sua vida, ali não estará a sabedoria. Talvez você fale: eu vou fazer um curso, eu vou fazer um método, mas eu vou ser sábio. E eu falo para você: se você não temer a Deus como primeira coisa da tua vida, a sabedoria ainda não te alcançou, porque sabedoria é você livrar a sua alma do mal, é você se livrar da perversidade. O apóstolo Pedro vai dizer: salvai-vos dessa geração perversa, porque aquele que se aparta do mal é sábio. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios também que o temor do Senhor consiste em se apartar do mal. O temor do Senhor consiste em quando você está olhando na rua, a aparência do mal está vindo e você foge da aparência do mal. O temor do Senhor é quando alguém te oferece algum tipo de propina, um dinheiro a mais, alguma coisa ilícita, e o seu coração se fecha e fala assim: eu não vou pegar esse dinheiro, porque é de maneira injusta, e eu tenho princípios e valores, eu não vou corromper o meu coração, porque eu temo a Deus. Ali está a sabedoria do Senhor, de quando você não abre mão dos teus princípios. Aleluia. Oh, glória. E nessa noite eu quero aqui falar para você que nos dias que nós estamos vivendo, o mundo, o pecado, o diabo quer fazer de tudo para que os filhos de Deus percam o temor do Senhor. O mundo vai te oprimir todos os dias, o diabo vai tentar contra a sua vida todos os dias para que você ceda nos seus valores. Mas se você tem o temor do Senhor sobre a tua vida, você entende que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não muda. Você entende que aquele que teme o Senhor, ele vai permanecer para sempre. Aquele que teme o Senhor, ele está fazendo a vontade de Deus, e você vai permanecer para sempre. Tem vida para a tua casa, tem vida para a tua família, porque quem teme o Senhor é diferente. Aleluia. E talvez você entrou aqui nessa noite e você sente que no passado você temia mais a Deus. Eu vou te falar alguns sinais que talvez você está perdendo ou já perdeu o temor do Senhor. A primeira evidência que um crente em Jesus perdeu o temor ou está perdendo é que o pecado para ele já se tornou normal. O pecado já não fere mais a alma dele. Quando ele mente, ele já não sente mais o peso do pecado, não sente mais o desejo de se arrepender. A evidência que você está perdendo o temor é que o pecado que antes você rejeitava, que você se esquivava, agora você aceita. A evidência que você está perdendo o temor é que antes você guardava os seus lábios e agora algumas palavras torpes estão saindo da sua boca. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu sou Deus que restaura o temor da tua alma. Sabe por quê? No Salmo 86, no verso 11 diz: Senhor, ensina o meu coração a desejar o temor do Senhor. Aleluia. Porque quando você pede e fala: Jesus, eu não sou o mesmo crente de antes, mas eu quero voltar a temer o Senhor, eu quero voltar a guardar meu coração, eu quero ainda, Senhor, quando for para o momento da oração, quando eu for para o culto, eu quero que a minha alma se alegre com temor e tremor na sua presença. Aleluia. Em Provérbios capítulo 19, no verso 23 diz que o temor do Senhor conduz a vida. Irmão, sabe o que é você dar certo na vida? Sabe o que é, pastor, você subir na vida?
Sabe o que é, Guilherme? Talvez alguém vai chegar em você e dizer assim: Guilherme, ganhar na vida, ser uma pessoa bem-sucedida na vida é você ter carro, você ter casa, você ter muitas coisas. Isso é bom, Deus te abençoa, Deus ele quer que você coma o melhor da terra, mas tem o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Quer subir na vida, teme a Deus. Quer crescer em todas as áreas da sua vida, honra o Senhor acima da sua própria cabeça. O princípio para você ser feliz é temer a Deus, é guardar a sua palavra. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 12, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo ser humano. Aleluia. Porque o temor do Senhor, ele vai te livrar do dia mau. O temor do Senhor vai te livrar das falsas amizades. O temor do Senhor vai te dar discernimento para saber discernir o que é bom e o que é mal. O temor do Senhor, ele vai refrear a tua língua. O temor do Senhor vai tirar o coração dobre e te dar um coração puro. O temor do Senhor vai mudar a tua essência. O temor do Senhor vai te fazer sábio. O temor do Senhor vai te levar a lugares altos, porque você priorizou em honrar, reverenciar e respeitar o seu Deus. Aleluia. Irmãos, temer a Deus é uma coisa muito importante, porque você vai ver a expressão, a referência de temer a Deus, temor do Senhor e tema a Deus na Bíblia 89 vezes. Quantas vezes? Se a mesma expressão aparece 89 vezes na Bíblia, é porque é importante. É porque eu preciso meditar e entender que o temor do Senhor é quem me vai fazer feliz sobre a face da terra. É o temor do Senhor que vai me conduzir à vida, e vida com abundância. De mesmo se você tiver R$1 no bolso, você é feliz. Se você tiver 100.000, a sua essência é a mesma. Se você não tiver um carro na garagem, você é feliz. Mas se você tiver 5 carros na garagem, você é feliz do mesmo jeito, porque é na tua alma que habita a plenitude do Senhor Jesus, pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Provérbios também que o temor do Senhor é riqueza, honra e verdade. Sabe qual é a maior riqueza do crente? É poder honrar a Deus em todos os seus caminhos. A maior riqueza do crente é ele poder chegar em casa, dobrar o joelho e ele falar assim: Jesus, o meu coração ainda é quebrantado pelo Senhor. Jesus, ainda eu tenho zelo pelo seu nome e pela sua palavra. Jesus, não importa se as pessoas não vão lembrar do meu nome, mas que elas vejam Jesus na minha vida. Não importa, Senhor, se elas vão lembrar do meu rosto, o importante é elas verem a face do Senhor através de mim. Porque o temor do Senhor ainda é riqueza para a alma do crente. Eu lembro a primeira vez que eu senti a minha carne tremer. Já contei esse testemunho aqui. Foi a única vez que eu ouvi a voz do Senhor como um som de muitas águas, como uma voz de trovão. Naquele dia que eu ouvi a voz do Senhor, foi como se uma espada tivesse transpassado a minha alma. E eu fiquei atônito por alguns segundos. E a minha alma tremia. A minha carne tremia. A parede do quarto tremia, eu ouvindo a voz do Senhor falando naquele lugar.
E eu pude entender que a voz do Senhor é como um som de muitas águas, é como um som de trovão, é como um som de muitos povos, porque quando Deus fala, nossa carne estremece. Quando Deus fala, aleluia, a gente não sente medo no sentido negativo, mas no sentido positivo. Quando eu falo de sentir temor, não é aquele medo que está ligado à incredulidade, de você ter covardia, de você ser omisso. É o medo bom que Jesus produz em nós. É o medo de você não só querer pecar por causa da consequência, mas você não querer pecar porque você vai entristecer o seu amigo que te limpou, que te resgatou. Sabe por que o crente não peca? Porque a Bíblia diz que tudo é lícito, né, pastor? O crente, ele pode beber, mas ele não quer. O crente, ele pode fazer de tudo, ele é livre, mas ele não deseja mais na sua alma, porque ele teme ao Senhor. O crente, ele ama ao Senhor. Ele não quer entristecer o seu amigo, não é por causa da consequência do pecado apenas, mas é porque ele não quer entristecer a pessoa do Espírito Santo. Isso é o temor do Senhor sobre a sua vida. E talvez se você entrou aqui nessa noite, precisando de vida, de um renovo sobre a tua alma, começa a pedir ao Senhor: Senhor, me enche de temor novamente. E a Bíblia vai dizer aqui que aquele que o tem ficará satisfeito. Satisfeito vem de satisfação. Quando você termina de tomar, está com sede, termina de tomar um copo de água, aquilo te traz uma saciedade. Quando você está muitas horas com fome, você come um alimento, aquilo te traz saciedade. E assim é o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele te deixa satisfeito. O temor do Senhor, ele manda embora a ansiedade. O temor do Senhor, ele manda embora o medo. O temor do Senhor, ele coloca por terra a avareza, a impureza, porque quando você teme a Deus, você é satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus é suficiente na sua vida, você é feliz, você é satisfeito. É como se o crente vivesse anestesiado, né? Um turbilhão de coisas, de provações acontecendo, mas a alma dele está alegre, porque ele descansa em Deus, porque ele espera em Deus. E quando você espera em Deus, você tem uma vida satisfatória na presença dele. Não existe vida satisfatória sem a presença do Espírito Santo. Não existe vida satisfatória sem o temor do Senhor na sua alma. Não existe uma vida plena e alegre, de fato e de verdade, sem o poder sobrenatural de Deus sobre a tua alma. E eu quero dizer para você nessa noite, que hoje é noite de renovo sobre a tua vida. É noite de você sair daqui com a sua alma temendo ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia. A primeira coisa, irmão, para você receber o temor do Senhor, é você se humilhar diante da grandeza dele. A Bíblia vai dizer em Isaías 40 que o Senhor, ele faz uma concha com a sua mão, e na mão dele cabe todas as águas do mundo, oceanos, mares, rios, fontes fluviais e pluviais cabem na mão do Senhor. Olha a grandeza do seu Deus. A Bíblia diz que ele mede os céus a palmos, céus no plural, isso é também o universo. A ciência diz que o universo expande 15 km por segundo. Aí o Senhor estende a sua mão, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, acabou o universo, porque ele é soberano, ele é grande. Até o universo está no controle, está sob o controle do seu Deus. A Bíblia diz no Salmo 136 que ele, a glória do Senhor, está acima dos céus, está acima de todas as coisas, porque ele é grande, o seu Deus é soberano, aleluia. A Bíblia vai dizer também
que Ele pesa os montes em balança de ourives. Aquela balança das pessoas pesar ouro e prata, Ele pesa os montes na balança. A Bíblia vai dizer que as nações são como uma gota d'água dentro de um balde, mostrando a grandeza do seu Deus. E quando você entende que Deus é soberano, que Deus é majestoso, você se dobra, você se rende, porque você entende que mesmo você não tendo nada para oferecer para um Deus tão grande, Ele ainda te ama, Ele ainda te aceita, Ele ainda te chama para Ele. Então o que te resta é quebrantar o coração, é se render e falar: Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas eu me rendo, eu me humilho na tua presença. Aleluia. Primeira coisa é se humilhar diante da grandeza do Senhor. A segunda coisa é saber que Deus, Ele não é só amor. Deus, Ele é amor, a Bíblia diz em 1 João 4:8. Mas eu não posso pegar um atributo de Deus e isolar Ele e dizer que Ele é só amor. É a mesma coisa de eu dizer que o bolo de cenoura vai só cenoura e eu rejeitar os outros ingredientes. A Bíblia diz que Deus tem sentimentos. Deus, Ele se alegra, mas dentro dessa mesma pessoa que se alegra, Ele também se entristece. Deus, Ele é feliz, mas também Ele se ira. A Bíblia diz que Deus se irrita. A Bíblia diz que Deus também odeia. Você sabia? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6, no verso 16 ao 19: 6 coisas o Senhor odeia, Deus odeia, e a sétima Ele abomina, repugna, não suporta. A primeira coisa é os olhos altivos. A segunda coisa, os lábios que proferem mentira. A terceira coisa é um coração enganoso. A quarta coisa, as mãos que derramam sangue inocente. A quinta coisa, os pés que se apressam para o mal. A sexta coisa, uma falsa testemunha que profere mentiras. E a sétima coisa, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Deus odeia gente que transmite discórdia, que quer ver o mal do outro, que odeia o outro. Deus odeia essas atitudes. E quando você entende que Deus tem atributos, que Ele é um Deus que não é só amor, mas que também um dia Ele há de julgar todas as coisas, você teme a Deus. Sabe o que faz a igreja ter vontade de salvar os pecadores? É saber que o inferno é real. E o inferno não é o inferno do diabo, porque no inferno será despejado a ira do Cordeiro, a ira de Deus. Então a igreja prega porque ela não quer ver ninguém indo para o inferno. A igreja prega porque ela quer ver gente indo para o céu, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Mas o céu foi feito para você. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar moradas para vocês. Mas se você rejeita o temor do Senhor, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus em Mateus 10: não temam os que matam o corpo, porque depois disso nada mais podem fazer, mas temam aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 14 que Ele é quem pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus. No capítulo 19 vai dizer que as pessoas ali no inferno vão arder pelos séculos do século diante do Senhor e dos anjos dele. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, Ele está muito bravo. Ele ama a igreja, Ele ama o povo, mas se a gente que vê caso de pedofilia, de abuso, de estupro já fica revoltado, imagina Deus como está a cólera da ira de Deus. E isso faz a gente temer, isso faz a nossa carne tremer, porque a Bíblia ela é completa e o crente ele crê nela de Gênesis a Apocalipse. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que você saia daqui com temor do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus grande. A Bíblia vai dizer que esse Deus,
Em Hebreus, no capítulo 12, verso 28, vai dizer que ele é um fogo consumidor. Em Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando eu digo essas palavras, é para que produza um medo em nós, para que você não trate o pecado como algo inofensivo, para que você entenda que o temor do Senhor te dá sensibilidade para se apartar do pecado, para se apartar do mal, porque se você permanece numa vida de pecado, você está debaixo da cólera, da ira de Deus. Mas quando você se arrepende dos seus pecados, quando você rejeita o pecado, a graça de Deus vem sobre a tua vida, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Aleluia. No final do versículo de Provérbios 19, 23, além dessa pessoa ser conduzida à vida, ficar satisfeita, ela não visitará mal nenhum, porque Deus trará juízo a todas as coisas, a todas as obras ocultas, pecados não confessados, porque o tempo não vai apagar o pecado. O que apaga é a confissão, é o arrependimento, é deixar para trás, é vomitar o pecado para fora. E quando o temor do Senhor vem sobre a tua vida, você é convencido que precisa se arrepender. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas a diferença do crente e do ímpio é que o crente ele mente, mas ele se arrepende da mentira. O crente ele pode falar uma palavra que machuca alguém, mas logo ele quer se reconciliar, porque aquilo escapou e ele não quer perder aquele irmão, porque ele entende que precisa andar em paz com todas as pessoas. O crente ele é falho, por isso que ele precisa de um Salvador. Por isso que toda vez que ele vai para a oração, ele chora, ele põe para fora as suas questões diante de Deus, e a alma dele fica leve e curada na presença do Deus vivo, aleluia. E nessa noite eu quero dizer para você, que o Senhor, Ele tem promessa para aquele que teme a Ele. Deixa eu te citar a primeira promessa, em Provérbios capítulo 10, verso 27, que o temor do Senhor prolongará os seus dias. Quer viver até os 100 anos, 120 anos? Teme a Deus. Porque quem teme a Deus guarda a palavra. Quem teme a Deus honra o seu próximo. Quem teme a Deus ama as pessoas, ama tudo que Deus ama e também repugna, odeia as coisas malignas que Deus odeia. A segunda promessa para a tua vida: o temor do Senhor é fonte de vida e livra da morte. Talvez você procure em tantas fontes, em tantos lugares, ser feliz, ser satisfeito, e a fonte que você precisa está no temor do Senhor. Outra promessa, Provérbios capítulo 22, verso 4, são riqueza, honra e vida. Porque se um crente teme a Deus, ele pode perder tudo da noite para o dia, mas no outro dia ele está como Jó: bendito seja o Senhor. Deus me deu, Deus tomou, mas ainda tem uma riqueza aqui dentro que o inimigo não pode tirar, que é o temor que eu tenho pelo Senhor, aleluia. A quarta promessa é que Ele vive para sempre. No Salmo 111, verso 10, e no Salmo 19, verso 9, que aquele que teme ao Senhor, Ele vive para sempre. Porque quando você teme a Deus, você zela pela sua salvação, você zela pela salvação da sua casa. Quando você teme a Deus, você entende que a vida aqui na terra é muito curta e que Deus preparou um lugar melhor para você e para a sua família. A promessa de quem teme a Deus é herdar a vida eterna. E a última promessa é o que está escrito aqui no verso 23. Ele ficará satisfeito. Se coloca de pé nessa noite. Feche os seus olhos neste momento. Feche seus olhos, desliga de tudo agora, esquece
de tudo que você vai fazer daqui a pouco, ou o que aconteceu hoje. E vamos falar com o Senhor. Como a gente citou aqui, o Salmo 86, no verso 11. Senhor, faz com que o meu coração deseje o temor do Senhor. Começa a pedir agora: Senhor, eu quero desejar temer o teu nome, eu quero desejar reverenciar, respeitar e honrar o seu nome, mais do que eu já estou honrando. Papai querido, aqui está a sua igreja, Senhor, e nós tememos o teu nome, nós tememos a sua palavra, Senhor Deus, nós guardamos nossos pés, o nosso coração, nossos lábios, os nossos ouvidos, ó Pai, porque nós respeitamos e honramos ao Senhor. E nessa noite, ó Pai querido, onde tem um crente que entrou neste lugar com a sua alma, Seu Deus querido, distante do seu temor, que nessa noite, ó Pai, venha ser cheio da tua presença, da tua alegria, da sua satisfação, porque o temor do Senhor conduz à vida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é que nos guarda do dia mau, é o temor do Senhor que nos conduz à vida eterna. Senhor Deus querido, enche a tua igreja do seu temor, faz de nós um povo a cada dia santo, que louve e exalta o teu nome, que não tem medo de dizer que só o Senhor é Deus. Traz a sensibilidade do pecado, papai querido, traz o pesar quando a gente errar, quando a gente tropeçar, que o Senhor venha trazer arrependimento, venha trazer quebrantamento, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, assim nós oramos, ó Pai, crendo que o Senhor já está trabalhando, que o Senhor já está fazendo. Senhor, e assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.